Preste atenção que eu quero falar com você agora a respeito de um assunto muito importante, que é sobre os 3 dias de trevas. Um castigo terrível que Deus tem preparado para a humanidade em vista dos seus muitos pecados, mas ao mesmo tempo para a nossa conversão, para a nossa salvação. Uma manifestação final da misericórdia de Deus antes do juízo final, que muitos acreditam estar próximo de acontecer. Peço que você preste bastante atenção, porque este é um assunto muito falado, muito especulado, mas ao mesmo tempo pouco compreendido de fato naquilo que é o ensinamento da Igreja Católica. Muitas pessoas escutam por aí, formulam as suas próprias concepções, saem ensinando na internet e acabam confundindo e amedrontando muitas pessoas a respeito deste assunto. Então peço que você preste bastante atenção, assista até o final, que eu tenho certeza que você vai entender. E a primeira coisa, castigo da parte de Deus. Será que Deus, que é infinitamente bom, será mesmo que Deus nos castiga ou nos castigaria? Quero ler com você na Bíblia, para que você não pense que é da minha cabeça, nem tampouco saia por aí na internet catando grãozinhos, como uma galinha comendo ali os seus milhos. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, vai de cá, vai de lá, como um beija-flor nas flores por aí, caçando opiniões. Cuidado! A internet está cheia de opiniões. Eu sempre falo sobre isso. Mas nós precisamos nos ater à doutrina da Igreja Católica. Não a maioria de votos. Não é a voz do povo que é a voz de Deus. Isso está errado. É a Igreja que nos ensina, pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, pelo Catecismo da Igreja Católica. É sobre isso. É nisso que eu quero me basear. É isso que eu quero ler com você. Primeiro, na segunda carta de São Pedro, a respeito do castigo de Deus. Será que Deus nos castigaria? Existem diversas passagens sobre isso. Eu escolhi apenas uma para o nosso vídeo não ficar muito longo. Castigo de Deus, castigo como punição. Castigo como punição. Diz assim, segunda carta de São Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento. Se não poupou o mundo antigo e só preservou 8 pessoas, dentre as quais Noé, esse pregador da justiça, quando desencadeou o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, para servir de exemplo para os ímpios do porvir. Se, enfim, livrou o justo Ló, revoltado com a vida dissoluta daquela gente perversa, este justo que habitava no meio deles sentia cada dia atormentada sua alma virtuosa, pelo que via e ouvia dos seus procedimentos infames. Preste atenção. É porque o Senhor sabe livrar das provações os homens piedosos e reservar os ímpios para serem castigados. Porque sabe livrar das provações os homens piedosos e reservar os ímpios para ser castigados no dia do juízo, principalmente aqueles que correm com desejos impuros, atrás dos prazeres da carne e desprezam as autoridades. Então está aqui muito claro, não é? Esta atitude de Deus, depois de esgotadas todas as possibilidades, de todos os avisos, a punição. Deus é amor, mas Deus é justiça. Traz aqui a segunda carta de São Pedro o exemplo dos anjos, em primeiro lugar nos céus, que tiveram o seu tempo depois que passada aquela possibilidade de mudança. Os anjos nasceram bons, foram criados bons, na verdade, né? Nasceram, não foram criados bons. Houve aquela revolta no céu, a possibilidade de conversão, não se arrependeram, foram precipitados no inferno, são demônios condenados. E aí cita Sodoma e Gomorra, o mundo antigo, o dilúvio de Noé, e etc, etc. Deus é bom, mas Deus é justo. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, como fala a mesma palavra de Deus. E a outra face do castigo é o castigo de misericórdia para a nossa salvação, como nos fala a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 31 e 32. Diz assim: se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, sendo julgados pelo Senhor,
Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Se nos examinássemos a nós mesmos, se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. O que é que significa isso? Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não quer a nossa condenação eterna. É disso que Ele quer nos livrar, porque depois da morte não há mais o que fazer. Uma alma, uma vez condenada no inferno, de lá nunca sairá. E Deus quer a nossa salvação. E aí, para isso, Ele manda os profetas, Ele manda a palavra, Ele mandou o seu próprio Filho, Ele deixou a sua igreja. Ainda nos dias de hoje, você encontra os pregadores, os missionários, os padres, os bispos, a igreja alertando, exortando, mude de vida, saia do pecado. Se esgotada todas as possibilidades, e apesar disso, a pessoa não muda de vida, e como consequência da sua vida errada, continua caminhando para o inferno, e Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, vê que a única forma daquela pessoa não se perder é o castigo, Deus castiga. Deus misericordiosamente castiga para que a pessoa tome um baque. Opa, acorda! Aquele chacoalhão para a pessoa mudar de vida e se salvar. E isso dá certo. E isso acontece por este estrondo, por este até mesmo pavor de muitas situações que acontecem conosco, daquele extraordinário que nós não sabemos explicar, que nos causa medo, mas que serve pela misericórdia divina para a nossa salvação. Está lá um exemplo muito concreto disso em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 50, que diz assim: Jesus crucificado, essa é a cena da crucificação de Jesus. Jesus, de novo, lançou um grande brado e entregou a alma. E eis que o véu do templo, aí olha só, note bem, né, a série de eventos extraordinários que aconteceram a partir da morte de Jesus. O véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo, a terra tremeu, fenderam-se as rochas se abriram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas, entraram pela cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas. O centurião e seus homens, que montavam guarda a Jesus diante do estremecimento da terra e de tudo o que se passava, disseram entre si, possuídos de grande temor: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Então aqueles homens pagãos, aqueles homens pecadores, aqueles homens maus, aqueles homens de coração duro, diante de tudo que viram, a terra tremeu, as rochas se fenderam, as sepulturas se abriram, os corpos de muitos santos ressuscitaram, diante de todo aquele algo extraordinário, apavorante, que estavam vendo diante de seus olhos, cheios de temor, disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Veio a conversão, a mudança de vida que Deus deseja para todos nós. Então, essa é a pedagogia divina. Deus fala, Deus ensina, Deus esclarece, mas se esgotadas todas as possibilidades, a pessoa como uma cabeça dura continua no pecado, continua na vida errada. Deus, que não quer a nossa perdição jamais, Ele permite um castigo, Ele permite um evento extraordinário que nos cause pavor, que nos dê aquele choque, acorda para a nossa conversão. Primeiro ponto que eu quero tratar com você. Segundo ponto, sobre 3 dias de trevas. Escuridão sobre a terra. Será que a Bíblia fala algo sobre isso? Fala algo sobre isso. Porque das revelações privadas, Sagradas Escrituras, revelação pública. Nela você tem a obrigação de acreditar. Está na Bíblia, ou você acredita, ou você deixa de ser cristão, ou você deixa de ser católico. Ponto final. Você é um herege. Você é obrigado a acreditar. Obrigado pela fé. Nas revelações privadas, que são aquelas revelações, por exemplo, Nossa Senhora em Fátima apareceu aos pastorinhos. Você é obrigado a acreditar? Não. Nossa Senhora apareceu em Lourdes. Você é obrigado a acreditar? Não.
Nossa Senhora apareceu em Akita, no Japão, como já já eu vou falar com você. Você é obrigado a acreditar? Não. É uma grande revelação que está ali. Não é um indício muito grande de que Deus fala conosco, até porque a igreja investiga diversos anos, por diversos meios, depois atesta, né, o caráter sobrenatural daquela aparição. Sim, isso que está acontecendo aqui não é humano, nem é diabólico, vem do céu. Então, né, é uma grande indicação. Mas você é livre. Como você é livre para acreditar nos 3 dias de trevas, ou para dizer, não, isso aí é bobagem, eu não quero saber disso não. Agora, eu particularmente acredito, te aconselho a acreditar também. Vamos ver na palavra sobre 3 dias de trevas. Será que isso é algo que Deus... Será que faz parte da pedagogia divina? Não faz? Será que é algo bíblico ou contrário à Bíblia? Porque um dos aspectos, primeiros aspectos, para você avaliar, eu digo você, claro, a igreja, né? Avaliar se uma suposta aparição vem do céu ou não, é se ela está conforme aquilo que nos revela as Sagradas Escrituras. Se ela estiver contrário, ponto final. É humano ou diabólico. Acabou por aí. O primeiro passo é ver se encontra respaldo, embasamento bíblico. E os 3 dias de trevas encontram em diversas passagens o embasamento bíblico que eu quero ler com você. Primeiro, em Êxodo, capítulo 10, a partir do versículo 21, diz assim: O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, e que se formem sobre todo o Egito trevas, tão espessas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e durante 3 dias, olha só os 3 dias, espessas trevas cobriram todo o Egito. Durante esses 3 dias não se via um ao outro e ninguém se levantou do lugar onde estava. Primeira passagem que eu quero ler com você sobre os 3 dias de trevas. Segunda passagem do livro de Isaías, capítulo 5, a partir do versículo 30. Isaías 5:30 diz assim: naquele tempo, um estrondo semelhante a um bramido do mar retumbará contra ele. Quando olhar a terra, só verá trevas e angústia, e no céu se estenderão nuvens tenebrosas. Esta citação de Isaías 5:30, você vê aqui no título desta perícope, desta passagem, a cólera do Senhor. Então, o dia da cólera do Senhor. Naquele tempo, um estrondo semelhante ao bramido do mar retumbará contra ele. Quando olhar a terra, só verá trevas e angústia, e no céu se estenderão nuvens tenebrosas. Por fim, quero ler com vocês o livro de Joel, em 2 passagens, que fala para nós aqui. Joel capítulo 2, versículo 1, o dia do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 1, o dia do Senhor. Diz assim: tocai a trombeta em Sião, dai alarme no meu monte santo, estremeçam todos os habitantes da terra. Eis que se aproxima o dia do Senhor, dia de trevas e de escuridão, dia nublado e coberto de nuvens. E no capítulo seguinte, capítulo 3, versículo 4, diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Então, quando se aproximar o dia do Senhor, o dia do retorno glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós esperamos, que nós aguardamos ansiosos, precederá, ou seja, virá antes, essa escuridão, esses dias de trevas. Citei para você aqui os livros do Antigo Testamento, alguns, outros ainda falam sobre isso também. E para citar o último agora aqui, para o nosso vídeo não ficar muito longo, Mateus capítulo 24, aí sim já do Novo Testamento, palavras do próprio Jesus. Palavras do próprio Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 29, diz assim: logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas, e as potências do céu serão abaladas. Então, obviamente, a interpretação desta passagem, deste versículo, não é exclusivamente literal. As estrelas vão cair do céu, não é isso. A lua vai derramar sangue. Não é isso, mas está aqui a citação. O sol
escurecerá. A lua não terá claridade. Mais uma vez, respaldando, mais uma vez, embasando, indo na mesma direção daquilo que fala esta revelação privada dos 3 dias de trevas. E aí, vamos lá então, que eu quero ler com você diversos santos místicos. Santos místicos, o que é místico? Não é de misticismo. Já falei isso em outros vídeos, as pessoas, esclareça, Flávio. Misticismo é aquela parte do ocultismo, de coisas que não vêm de Deus, que a pessoa se envolve com invocação de mortos, com bruxaria, etc. Não é nada disso. Nada disso. Quando eu digo santos místicos, são aqueles que receberam de Deus algum tipo de revelação, sem a necessidade de estudar em um livro, sem a necessidade de ler na Bíblia, de ler no catecismo, porque o próprio Deus falou para elas, para eles, para esses santos, seja através da Virgem Maria, seja através de Jesus, seja através de uma locução interior, seja através de um êxtase. Quantas pessoas, santos, grandes santos, não eu e você, infelizmente, ou pelo menos eu, né? Talvez você seja um grande santo, eu não sou, infelizmente ainda não. Mas São Padre Pio, Santa Faustina, como eu vou ler com você aqui, São Francisco, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Ávila, e etc, etc. Grandes santos que conversavam com Jesus, inclusive, não é? E aí, dos 3 dias de trevas, não foi apenas um santo que teve essa revelação. Tiveram e outros confirmaram. Tiveram e outros confirmaram. Então, o primeiro que eu quero ler com você é de Santa Faustina. Grande santa, que você conhece com certeza. Santa Faustina Povals, Santa Faustina do Jesus Misericordioso. Jesus apareceu a ela e disse, escreve isso. Antes de vir como justo juiz, venho como rei da misericórdia. Antes de vir o dia da justiça nos céus, será dado aos homens este sinal. Apagar-se-á toda a luz no céu, e haverá uma grande escuridão sobre a terra. Então aparecerá o sinal da cruz no céu, e dos orifícios onde foram pregadas as mãos e os pés do Salvador, sairão grandes luzes, que por algum tempo iluminarão a terra. Isso acontecerá pouco antes do último dia. Outra santa, Santa Miriam de Jesus crucificado, diz o seguinte, durante os 3 dias de trevas, as pessoas entregues aos seus caminhos depravados morrerão, de tal modo que só sobreviverá a 4ª parte da humanidade. Olha só, 3/4 da humanidade serão dizimados. Os ímpios, as pessoas que vivem na depravação, morrerão instantaneamente neste mal terrível que sobrevirá sobre a terra. E há, na minha opinião, a revelação mais completa a respeito dos 3 dias de trevas da Beata Marie-Julie Jaine, que viveu na França, Beata Marie-Julie Jaine, que viveu na França de 1850 a 1941. Quem foi Beata Marie-Julie Jaine? Ela pertenceu à Ordem Terceira Franciscana, foi estigmatizada por 60 anos, sobreviveu somente com a Eucaristia por 5 anos. Tinha êxtases e levitações. Então não é qualquer pessoa, né? Não é um Zé Ninguém, digamos assim. É alguém com um parâmetro para nos dizer algo que vem do céu. Ela disse o seguinte, a crise explodirá repentinamente. Os castigos serão compartilhados por todos e acontecerão um após o outro sem interrupção. Os 3 dias de escuridão serão quinta, sexta e sábado. Os dias do Santíssimo, da Cruz e de Nossa Senhora. 3 dias menos uma noite. A terra será coberta de escuridão e o inferno será libertado na terra. A terra será coberta de escuridão e o inferno será libertado na terra. Trovões e relâmpagos farão com que aqueles que não têm fé nem confiança no meu poder morram de medo. Literalmente. Durante esses 3 dias de escuridão aterradora, nenhuma janela deverá ser aberta, porque ninguém será capaz de ver a terra e a terrível cor que terá nesses dias de castigo, sem morrer no ato. Então, quando começar os 3 dias de trevas, quinta, sexta e sábado, não sabemos quando será,
Entra dentro de casa, fecha a janela, fecha a porta e não abra. E não abra. As pessoas se virem o que acontecerá lá fora, morrerão de medo no ato. Como eu acabei de ler, o inferno será liberado na terra. Os demônios vagarão livremente sobre a terra para destruírem os perversos. Não abra a janela, não abra as portas. O céu estará ardendo e a terra se partirá. Durante esses 3 dias de trevas, que se acenda a vela abençoada em toda parte, nenhuma outra luz brilhará. Aqui está um aspecto muito importante, que algumas pessoas até distorcem, talvez até em proveito próprio. Velas abençoadas. Tenha sempre na sua casa uma caixinha aí com velas abençoadas. Uma vez que nós não sabemos quando será os 3 dias de trevas, quaisquer velas. Tem que ser especificamente velas de cera de abelha? Não. As velas de cera de abelha são velas mais puras. Então oferecemos a Deus o que há de mais puro, mas são velas mais caras, financeiramente falando. Pode ser a vela que você compra aí no supermercado, a vela mais simples, desde que seja abençoada e desde que você tenha uma vida santa. Porque o que vai fazer a vela se acender não é a vela em si, não é um amuleto. É a sua vida de santidade, longe do pecado. Uma pessoa pecadora, uma pessoa empedernida no pecado, pode acender a vela que for, que não acenderá. Pode tentar acendê-la, que não conseguirá. E outras luzes não funcionarão. Luz elétrica, celular, lanterna, nada funcionará. Ninguém fora de um abrigo sobreviverá. Ninguém fora de um abrigo sobreviverá. A terra tremerá como no juízo, e o terror será enorme. Apenas as velas de cera benta darão luz durante esta terrível escuridão. Uma vela só bastará para esta noite de inferno. Nas casas dos ímpios e dos que blasfemam, estas velas não darão nenhuma luz. Olha o que eu acabei de dizer. Tudo será sacudido. Apenas o móvel em que repousa a vela benta não tremerá. Vós vos juntareis ao redor do crucifixo e da santa imagem da Virgem Maria. Isso é o que manterá afastado esse terror. Durante essa escuridão, os demônios e os ímpios tomarão formas das mais horríveis. Nuvens vermelhas como sangue se moverão pelo céu. O trovão estrepitoso estremerá a terra, e sinistros relâmpagos riscarão os céus fora do tempo. A terra será sacudida desde seus alicerces. O mar se levantará e suas ondas furiosas se estenderão sobre os continentes. A terra se tornará um enorme cemitério. A terra se tornará um enorme cemitério. Os corpos dos ímpios e dos justos cobrirão o solo. 3/4 da população mundial desaparecerão. Então, revelações seríssimas, revelações gravíssimas. Como eu disse, revelações privadas que você não é obrigado a acreditar, mas eu acredito, te aconselho a acreditar. O Papa Urbano VIII, Papa Urbano VIII, Papa da Igreja Católica, ele dizia, em relação às revelações privadas, é melhor acreditar do que não acreditar. Porque se você acreditar e elas se comprovarem verdadeiras, glória a Deus, você se preparou para elas. Se você acreditar, se preparar para elas e elas não acontecerem, ainda assim você colherá os frutos por ter ouvido supostamente a mensagem da sua mãe, da Virgem Maria, de Deus que vem falar conosco através dos santos. Por quê? Ouvindo uma mensagem como essa e me preparando, quais serão as consequências? Rompimento com o pecado, uma vida de oração, busca dos sacramentos, busca da sabedoria que busca o céu, que desapega das coisas desse mundo que vai passar. Então, mesmo que não aconteça, se acontecer, ainda bem que eu me preparei. Não fui pego de surpresa. Se não acontecer, ainda assim eu colherei os frutos. E aí, para encerrar, eu quero ler com você também uma outra mensagem, essa de Nossa Senhora, que apareceu a irmã Agnes Sasagawa, em Akita, no Japão. Essa aparição é
aprovada pela Igreja Católica. Tem outras aparições, por exemplo, de Garabandal, que eu acredito, mas ainda não é aprovada pela Igreja Católica. Nossa Senhora em Fátima é aprovada. Akita, no Japão, é aprovado pela Igreja. A Igreja atesta. Há algo sobrenatural ali, é Deus falando. Então, apesar de você não ser obrigado pela fé a acreditar, a Igreja diz que é uma aparição legítima, digna de crédito. E Nossa Senhora disse à irmã Agnes Sasagawa, lá começando em 1973. A segunda mensagem, a primeira mensagem de Nossa Senhora foi uma mensagem mais pessoal, dizendo à irmã Agnes Sasagawa sobre o sofrimento, para ela oferecer o sofrimento, para ela buscar uma vida de oração. E na segunda mensagem, do dia 3 de agosto de 1973, ela diz o seguinte: a advertência do próximo castigo. A fim de que o mundo conheça a sua ira, o Pai Celestial está se preparando para infligir um grande castigo a toda a humanidade. Com meu filho intervim tantas vezes para apaziguar a ira do Pai. Preveria a vinda de calamidades ao oferecer os sofrimentos do Filho na cruz, seu precioso sangue e as almas amadas que o consolam, formando uma corte de almas vítimas. Oração, penitência e sacrifícios corajosos podem suavizar a raiva do Pai. Terceira mensagem, no dia 13 de outubro de 1973, diz assim: como lhes disse, se os homens não se arrependerem e melhorarem, o Pai infligirá um terrível castigo a toda a humanidade. Será um castigo maior que o dilúvio, como nunca antes se viu. Fogo cairá do céu e acabará com grande parte da humanidade, tanto bons quanto maus, sem perdoar nem sacerdote nem fiéis. Os sobreviventes ficarão tão desolados que invejarão os mortos. Você escutou isso? Os sobreviventes, grande parte vai morrer. 3/4 da humanidade. Os sobreviventes ficarão tão desolados que invejarão os mortos. As únicas armas que restarão serão o rosário e o sinal que o meu filho deixou. Recitem todos os dias as orações do rosário. Com o rosário, rezem pelo Papa, pelos bispos e pelos sacerdotes. Mensagem de Nossa Senhora em Akita, no Japão, a irmã Agnes Sasagawa. Então, por que é que Deus, pela sua misericórdia e através da Virgem Maria, que intercede por nós, que está atenta aos seus filhos, por que é que essas mensagens chegam a nós? Para nos causar pânico? Para nos causar medo? Claro que não. Para nós nos prepararmos pela oração, nos prepararmos pela conversão. Você está no pecado, meu irmão? Saia! Saia agora! Não é depois, não é agora. Oração, conversão e pelo treinamento no sofrimento. Ainda ontem eu conversava com meu irmão biológico. As pessoas dessa geração estão fracas, desacostumadas a sofrer. Qualquer coisinha que fuja ao confortável, qualquer coisinha que fuja aquilo que é fácil e prazeroso, ai meu Deus, não quero. Geração fraca, que não sabe sofrer, que não sabe oferecer os sofrimentos, usar os sofrimentos para se configurar a Jesus. Os sofrimentos nos configuram a Jesus, que é o servo sofredor por excelência. Deus nos avisa com antecedência porque nos ama. Não para nos causar medo, não para nos causar pânico, mas para a nossa preparação, através da oração, através da conversão, através do treinamento, de saber sofrer, de saber usar, de se submeter para se aproximar de Deus através das coisas que nos acontecem. Quando esses 3 dias de trevas chegarem, que não nos peguem de surpresa, que nos peguem preparados, que seja uma passagem, mas que seja uma passagem para a nossa entrada no céu. E agora me conte aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Você acredita nos 3 dias de trevas? Eles acontecerão? Estão distantes? Estão próximos? Conta para mim nos comentários, por favor. E por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Quantas pessoas precisam receber essa informação? E para isso eu conto com você. Muito obrigado, beijão e até a próxima. Fique com Deus.